Vamos então ao módulo 1, ao tópico 3, parte 2, que vem a ser os esquemas do domínio de autonomia e desempenho prejudicados, incompetência e dependência, vulnerabilidade ao dano e à doença, emaranhamento e fracasso. Reparem na figura que representa o domínio, né? Representa bem, é bem simbólico isso aqui, é o que demonstra como a pessoa cujo esquema está vinculado a esse domínio, seja incompetência, seja vulnerabilidade, emaranhamento ou fracasso, ela se sente insegura, ela se sente instável, ela sente que ela não tem segurança, ela não consegue, o futuro é incerto, a vida é complicada, o mundo é perigoso. Então tem esse sentimento, o que provoca, adivinhe, a ansiedade. Boa parte dos transtornos de ansiedade são vinculados aos esquemas deste domínio aqui, tá? Então, o que faltou? Olha, primeiro eu quero que vocês raciocinem em relação ao domínio dos esquemas. Se a gente entender o domínio dos esquemas, a gente consegue entender os esquemas como um todo. E fica mais fácil a gente conseguir entender o funcionamento dos esquemas. O domínio é de autonomia e desempenho prejudicado. Foi prejudicada a autonomia, a pessoa não se sente capaz, então a autonomia dela, a independência de conseguir resolver as coisas, os problemas dela, os desafios de vida, isso ficou prejudicado. Ela sente necessidade de ter apoio, de estar vinculado a pessoas ou apoiadores. Ela sente que sozinha ela não dá conta, ela precisa de apoio. Então isso é uma coisa muito importante e explica bastante todos esses aqui, né? A incompetência, dependência já explica isso. A vulnerabilidade ao dano da doença, a pessoa também se sente muito vulnerável e muito dependente de reforço positivo, de apoio de pessoas, e vai ao médico, vai ao fisioterapeuta, vai ao terapeuta, psicoterapeuta, vai a nutricionista. Então está sempre dependendo de pessoas também. A vulnerabilidade também causa isso. Você vê que ele está sempre ligado a alguém, a um profissional que vai cuidar da saúde dele, ou vai cuidar das finanças dele. Então ele nunca consegue dar conta de que sozinho ele pode criar um estilo de vida saudável. Enfim, ele está sempre vinculando a sua segurança a uma proteção, a alguém, a um grupo de pessoas. Emaranhamento por si só já é isso, né? A pessoa está vinculada, emaranhada completamente de corpo e alma a um grupo de pessoas, no caso a família, ou então a pessoas, amigos. Então o emaranhamento é muito característico, a pessoa fica se vinculando totalmente de corpo e alma, como falei, a um grupo de pessoas, ou então a uma ou duas pessoas, a uma pessoa, de tal forma que ela perde a própria identidade dela. O que o grupo ou a pessoa com quem ela esteja emaranhada fala, sente ou faz, para ela é a mesma coisa. Então é o que ela faz, sente ou faz. Tá? Então o emaranhamento cria essa condição de dependência. E o fracasso é a mesma coisa. A pessoa que tem um esquema de fracasso, ela sente que ela não é capaz, ela não vai dar conta. A vida dela reflete os esquemas dela. Ela não consegue concluir um curso, ela não consegue estudar, ela não consegue se engajar num relacionamento afetivo recompensador, saudável. Tudo que ela mexe parece que não dá certo. E ela cria um ciclo vicioso, e pela própria postura fracassada, autoderrotista, e acaba gerando os resultados fracassados também. No caso do fracasso, ela não necessariamente ela procura ajuda, mas o desempenho dela é prejudicado. Então ela sente que ela, em comparação com os outros, ela está bastante aquém da sua capacidade, da capacidade normal.
Então os outros são sempre mais inteligentes, são sempre mais capazes, então o desempenho no caso é prejudicado. Vocês conseguem entender? É muito importante que vocês entendam o funcionamento, a essência do domínio, para conseguir entender os esquemas desse domínio. Fica mais fácil assim. Vamos lá, vamos ao esquema de incompetência e dependência. O indivíduo com esse esquema apresenta um comportamento bem característico, que é o da passividade. Isso é muito importante. Esquema de dependência e incompetência, a pessoa ela é passiva e é dependente. Então, você vê isso no cliente, no paciente, essa passividade e essa dependência. Então, ele tende a se vincular, a ficar dependente facilmente das pessoas, inclusive do próprio terapeuta. E uma das nossas estratégias é quebrar esse ciclo vicioso que ele tem de se vincular, de se tornar dependente, seja de quem for, para poder funcionar direito. Então, olha, uma parte do ego da sua personalidade está subdesenvolvida. Não cresceu, não amadureceu, ainda é uma criança. Aliás, a autoimagem do paciente com esse esquema é de que ele é uma criança e que os outros, até mesmo da mesma idade, parecem ser muito mais maduros que ele. Isso é muito comum. Quando a gente faz o exercício, principalmente na questão dos modos, né? O modo vulnerável, a criança que é dependente, ou a parte dele dependente, ele se vê sempre criança, não se vê sempre vulnerável. Ele tem aquela sensação de que uma parte dele ainda não cresceu, não amadureceu, não desenvolveu, não se fortaleceu. É muito característico. Então, na verdade, essa questão de se ver criança, todos os esquemas são crianças, são self subdesenvolvidos, não é só a incompetência e dependência não. Todos os esquemas são parte da nossa personalidade que não cresceu. As outras partes cresceram, mas essa parte não. Então a pessoa ela se sente vulnerável, então a gente dá o nome de criança vulnerável, justamente porque é a parte do self, da personalidade da pessoa, onde tem os esquemas que são mal adaptativos, que estão provocando sofrimento no cliente. Então é a parte mal adaptativa, que é dos esquemas dela, que é a parte de criança vulnerável. Então, em todos os esquemas, a criança vulnerável representa justamente essa parte dos esquemas mal adaptativos. No caso aqui da incompetência e dependência, isso é muito claro. O cliente ele sente isso. Olha, é como se eu ainda fosse criança, é como se eu me sinto como se não tivesse crescido. Mas uma das nossas estratégias é separar isso, é conseguir fazer com que o cliente não entenda que ele como um todo é assim, é uma parte dele. Então a gente provoca a egodistonia, é uma parte dele que é assim, que é subdesenvolvida. Tá? E tem outras partes que são desenvolvidas. O adulto saudável dele, por exemplo, vai ser desenvolvido, vai ser fortalecido. Ele se sente frágil, desprotegido, desamparado, como uma criança. O mundo parece difícil e grande demais, desafiador demais. Todos os problemas parecem que são assim, problemas maiores do que realmente são. É uma outra característica dessas pessoas, é enxergar os problemas como se fossem maiores do que realmente são, mais complicados do que realmente são. O mundo parece difícil, grande demais, desafiador demais. A necessidade emocional de autonomia e independência foram ignoradas pelos pais, bem como encorajamento e empoderamento. O pai, de repente, uma criança que nasceu com algum tipo de deficiência, uma criança especial, algum tipo de limitação. O que aconteceu? Os pais, ao invés de reforçarem a autonomia e a independência e a capacidade da criança, os pais enxergaram a criança como uma pessoa, um ser frágil, desamparado. Isso se projetou na criança. A criança ela introjetou essa projeção de que ela é incapaz, ela é frágil, ela é desprotegida, é desamparada e, portanto, precisa sempre de ajuda. Isso foi passado pelos pais. Essa superproteção que os pais fizeram com a criança,
além da própria superproteção em si, passou a imagem para a criança de que os pais enxergam ela como desamparada, frágil, sem recursos. E isso a criança aceitou isso como verdade. Curiosamente, esse esquema não cria um esquema compensatório de defectividade pelo fato da pessoa ter sido superprotegida. O cliente, portanto, não sente vergonha da sua incapacidade nem da dependência. Isso porque o fato da criança ter sido superprotegida é o oposto da questão do esquema de defectividade. No esquema de defectividade, a criança é cobrada, é exigida, é criticada, é avaliada. A criança se sente desse jeito, né? Cobrada, exigida, criticada, avaliada. Isso pode criar uma defectividade. Uma pressão muito grande para cima da criança, uma exigência muito forte, a criança cria o esquema de defectividade. No caso da superproteção, não. Não houve cobrança, não houve crítica, não houve exigência alguma. Muito pelo contrário, os pais faziam tudo pela criança, resolviam os problemas. O que aconteceu é que os pais passaram a imagem, passaram a ideia para a criança de que ela é vulnerável, precisa de ajuda, ela é desamparada. Isso que foi o problema. O que provocou a estruturação do esquema foi a superproteção dos pais, conforme já falamos, fazendo com que a criança não desenvolvesse sua autonomia, além de um sentimento de confiança na própria capacidade e também de habilidades pessoais para enfrentar seus problemas e desafios, até mesmo os mais banais. Essa superproteção pode ter ocorrido por diversos motivos, como uma doença, como falei, uma criança tem um problema, uma doença latente, congênita, então de repente, ou então uma doença, por exemplo, uma paralisia cerebral, autismo, um espectro autista, ou uma deficiência física. De alguma forma, a criança, ela pode ter, isso é um dos fatores, umas possíveis causas. A criança nasceu diferente, de uma certa forma limitada, e os pais, ao invés de empoderarem a criança, fizeram o oposto, assinaram o recibo de que a criança ela é limitada, ela é vulnerável e dependente. Esse foi o erro dos pais. Então, aí a criança absorveu isso, introjetou isso, encarou isso como uma verdade. Então a criança se viu como uma incompetente, vulnerável, dependente, incapaz. E diferente ainda, de repente criou um esquema de isolamento social, alienação. Pode também ter criado esse esquema de isolamento social, já que eu sou diferente dos outros, não me encaixo no grupo normal de pessoas. Os pais, no afã de proteger o filho doente ou especial, o viram como desamparado e frágil, e sem recursos, e projetaram esse sentimento na forma de atitude superprotetora. Isso é muito característico, esse é muito fato. Como resultado, a criança e depois o adulto cresceu com o sentimento de que ele é frágil, desprotegido e desamparado. E por isso, essa pessoa precisa sempre precisará de apoio de alguém e ajuda para sobreviver. Isso é muito fato, isso é muito bem característico. Pacientes com esquema de dependência e incompetência não sabem lidar com esquemas usuais, com problemas usuais do dia a dia, sem solicitar ajuda. Coisas banais, marcar uma consulta, pagar uma conta, resolver um problema, cancelar uma assinatura de serviço. Não consegue fazer nada. Está sempre precisando de alguém para ajudar. Sempre precisam de alguém para ajudar. E isso vai se alastrando na vida da pessoa, em tudo, no colégio, na faculdade, no trabalho. Vejam, a pessoa com incompetência e dependência, não necessariamente ela não consegue ser funcional. Ela pode ser funcional. A maioria é. Em casos mais severos, não. Mais severos, mas a maioria consegue, aos trancos e barrancos, fazer lá a sua faculdade, tem o seu emprego, enfim,
De alguma forma conseguem, mas de uma forma muito prejudicada, muito limitada. Porque elas sentem uma insegurança muito grande, uma necessidade de se vincular, de depender de ajuda, de apoio. E isso prejudica a pessoa, o desempenho dela e a ação dela profissionalmente. Enfim, isso prejudica. Então, assim como nesse esquema, como todos os esquemas, há graduações, há severidades maiores e menos intensos. Então, não significa, no caso aqui do incompetência e dependência, que todo mundo fica extremamente dependente, não faz nada na vida. Não fazem. Então a gente vê, eu lidei várias vezes com psicólogos que eu dei supervisão, que tem um esquema de incompetência e dependência, se vincularam a mim de uma tal forma que me sufocava. Tá? E eu comentava, você precisa fazer terapia, você precisa lidar com o seu esquema de incompetência e dependência, porque não adianta eu resolver o seu problema agora, que depois você vai me procurar minutos depois, horas depois, no dia seguinte vai me procurar de novo, com a mesma ansiedade, com a mesma insegurança. Então, a questão não é o problema em si, não é como lidar com o paciente, a questão é como você lida com os seus próprios esquemas. O esquema está ativado em você. O fato de você estar se sentindo desse jeito, incapaz de chegar e sozinha dar conta do seu paciente, isso é uma prova do que o esquema está ativado. Você precisa trabalhar isso. Não adianta você se vincular a mim, me pagar para eu atender, fazer a supervisão, porque você não vai conseguir no médio e longo prazo a autonomia que você precisa. Você precisa ser autônomo, independente. Você precisa aprender e ser autônomo e ao mesmo tempo trabalhar seus esquemas. Então, muitas vezes a minha ideia do curso, ela veio a partir disso, dessa pressão que eu estava sofrendo de vários profissionais com um esquema de competência e dependência que estavam vinculando a mim, me ligavam de noite, de madrugada, de manhã, qualquer hora, perguntando o que podiam fazer, o que vai acontecer, o cliente está chegando, o que eu faço. Então, é uma coisa meio bizarra que eu falei assim, gente, vocês precisam se tratar, né? Troca a supervisão por uma terapia. Então, aí eu vou fazer o curso, vou estruturar o curso de tal forma que, bom, o curso fica até mais produtivo para a pessoa aprender a terapia do esquema do que contratar uma supervisão, mas a supervisão está reforçando o esquema deles, está reforçando o esquema de competência e dependência e não está resolvendo o problema. E se desenvolver uma autonomia mínima para fazer o curso, talvez haja um avanço, consiga quebrar um pouco do paradigma de comportamento do próprio esquema. Então, o sentimento de incapacidade da pessoa é fortalecido pela postura passiva e dependente. Isso é muito importante vocês terem em mente, que no caso desse esquema, essa passividade, essa dependência precisa ser quebrada, ser confrontada, porque aí a gente consegue dar uma pancada forte no esquema, o esquema fica desestruturado. Então essa dependência, esse ciclo vicioso, dependência gera incompetência, que gera dependência, precisa ser quebrada. Isso é um alvo da terapia, não somente a reparação parental, quebrar essa dependência que o paciente tem. Ele precisa ver isso, ele precisa enxergar essa dependência e dizer, não, eu preciso quebrar esse meu padrão. Isso tem que ser trabalhado muito, muito forte. O estilo de enfrentamento resignado e evitativo são os mais comuns no caso desse esquema. Então, geralmente o esquema aparece na cara do paciente, na vida dele. Ele deixa evidenciado muito forte o esquema. Então não é muito difícil identificar o esquema. Geralmente na terapia ele vem com alguém, ou alguém marcou a terapia para ele. Isso tudo, esses detalhes, vocês precisam ficar atentos, tá? É dependente, se sente incompetente e extremamente passivo. Então é uma característica muito clara. Em geral trabalham com ou para a família. Pode também não ser assim, mas em geral, quando você vê uma pessoa que trabalha com o pai, trabalha com a mãe, pode ter acontecido nesse aspecto. De repente pode ter um esquema de dependência. Nós
não se liguem a estereótipos. Eu conheço pessoas, várias pessoas que trabalham com a família e não tem esquema de competência e dependência. Estou dando pistas para que vocês identificarem o esquema, além do questionário, além de tudo. Tá? Esses detalhes vocês têm que estar atentos. O emaranhamento é muito forte e característico. Geralmente, o esquema de competência e dependência gera outro esquema de emaranhamento. Então, o emaranhamento é a pessoa se vincula às outras pessoas da família, os protetores, né, de corpo e alma. A pessoa fica totalmente, perde a identidade dela. O que o grupo decidir por mim, o que a minha família decidir, está decidido. O que a minha família achar que é bom para mim, tá feito. É isso que é bom. Então ela perde a identidade, perde a autonomia totalmente, já não tinha, né? Mas aí não tem mais. E tudo que a família, o pai ou a mãe decidir por eles, tá bom. Até compram roupas, compra roupa, cueca, meia, comida. Então ele deixa para que a família cuide dele e decidam por ele o que ele tem que comer, o que ele tem que se vestir. É muito bizarro, mas nisso caso extremo, tá, pessoal? Caso extremo. Como eu falei para vocês, existem graduações, variações. Estou falando caso extremo, mas eu já vi casos assim. Eu já vi, não lidei com pacientes nesse caso extremo, mas eu já vi situações assim por fora que pessoas que o rapaz, quase 40 anos, a mãe decidia por ele por tudo, fazia tudo por ele, morava lá com ela. Eu tenho um vizinho, na verdade, que tem esse esquema. E quando a mãe dele faleceu, ele teve um surto, o gatilho da incompetência, dependência foi ativado, e da privação emocional também, porque ele também tem privação emocional. O que ele fez? Ele começou a bater de porta em porta, falando assim: você vai cuidar de mim? Você vai fazer meu mingau? Só minha mãe sabia fazer meu mingau para mim. Gente, ele não tinha problema mental, por favor, não tem. Ele estava surtado. Ele estava tão apavorado com a morte da mãe, com o desamparo ali, a perda daquele vínculo, daquela proteção que ele tinha da mãe. Ele tem quase 60 anos de idade. Que ele começou a perguntar para os vizinhos, se quem é que poderia cuidar dele. Quando ele queria comer mingau, quem ia fazer mingau para ele? Aí as pessoas: mas você não tem uma empregada, não tem uma pessoa que faz? Não, mas ela não sabe fazer o mingau como minha mãe fazia. Então ele não falava, não tinha lógica nisso, né? Mas ele teve um surto aí. Você vê como ativou. E ativou também a privação emocional, que ele queria se sentir apoiado, protegido, como ele sentia com a mãe, né? E ele se sentiu privado ali. Então veja como isso pode... Qual o resultado disso, né? Hoje ele tem uma pessoa, a filha dele foi morar com ele. Ele tem uma filha. Ele foi morar com ele e a filha está cuidando dele mesmo. Ele não tem problema de saúde, gente. Ele tem que cuidar dele. Ele precisa fazer o mingau dele, a roupa dele, a comida dele. A filha foi cuidar dele. Entendeu? A filha é solteira. Então ele trocou a mãe pela filha. Em geral, moram com os pais, não tem formação acadêmica. Não necessariamente podem ter feito faculdade, ter feito tudo certinho, pode ter, mas assim, aos trancos e barrancos, né, gente? Muita insegurança quanto à capacidade de fazer, de conseguir, sempre se vinculando a professor, a amiga, a colega do curso para poder prosseguir. É uma ansiedade muito grande, um sentimento de incapacidade. E eles podem usar drogas ou álcool para tentar anestesiar isso, o modo protetor desligado. No trabalho com modos a gente vai ver isso. No estilo hipercompensado, eu nunca vi assim, nesse aspecto. O indivíduo que recorre ao polo extremo, né? Ele é super, hiper independente, autônomo, recusa a pedir ajuda e tem problemas com hierarquia. Não aceita ordens de ninguém, ele faz o oposto, né? Esquema de compensatório de subjugação hipercompensado. Tudo isso para encobrir e compensar o sentimento de desamparo, incompetência e dependência. O comportamento é contradependente, é excessivo, né? Excessivo, mal adaptativo, reforça os esquemas. Então, fica claro
Como é que a gente vai descobrir isso no caso do hipercompensado? O paciente ele sente o esquema, só que ele tem que cobrir com atitude excessiva no polo oposto. E aí, com trabalho de imagem mental, no relacionamento terapêutico, com trabalho com modos, que a gente consegue descobrir isso, que o paciente sente essa incompetência e dependência. Então a gente vai alcançar a figura da criança vulnerável dele. E quando a gente consegue alcançar, a gente percebe que o paciente tem um esquema de dependência e incompetência. Então não é fácil porque ele tem a negação. A hipercompensação é uma negação ao esquema. Então a gente tem que quebrar esse padrão da negação do esquema, quebrar o padrão excessivo, o comportamento, a cognição do estilo de enfrentamento para poder alcançar a criança vulnerável. Essa estratégia vocês vão aprender. Vamos então às distorções cognitivas do esquema. São distorções que reforçam a identificação com os esquemas, né? Que provocam um comportamento que também reforça a identificação com os esquemas. A lamentação, desculpa esfarrapada. O que é? Ele fica sempre lamentando por não estar preparado adequadamente para a situação, ou se lamentando por diversas circunstâncias adversas, reais ou imaginárias, como desculpa para não agir e manter a inércia. Ele quer manter a inércia dele, ele quer fugir do esquema. Então, eu não estou preparado, infelizmente não é o momento, se tivesse feito o curso X hoje eu poderia me candidatar a esse emprego, está chovendo, é melhor não ir fazer a prova, deixa para o ano que vem. Então, isso é bem característico, bem característico. Mas tem que ser contextualizado, tá? Então, existem outros esquemas que podem também ter essa característica. Por exemplo, esquema de fracasso também pode ter isso. Essa distorção cognitiva de lamentação. Também tem. Então, vamos diferenciar. Vamos contextualizar a distorção cognitiva de acordo com o esquema. Vários esquemas podem ter a mesma distorção cognitiva, como vocês já viram aqui. E se é o advogado do diabo, né? Nunca se dá por seguro, satisfeito com a situação. Isso é uma desculpa para não agir, né? Está sempre em dúvida com isso e evita tomar decisões ou agir. Mas e se? Sempre tem um mais, né? Previsões negativas do futuro. O cliente tende a prever, sem base alguma, que nada vai mudar, que suas inseguranças e medos jamais serão dirimidos, assumindo uma postura autoderrotista. Comparações injustas, ele faz uma atitude autossabotadora, né? Ele se compara de uma forma injusta, ele se coloca de uma forma desfavorável na comparação. As pessoas não vou fazer esse curso porque as pessoas são muito mais inteligentes do que eu, são melhores do que eu. No fracasso também tem isso, tá? Então cuidado para não misturar as coisas, para não confundir um esquema com o outro. Então geralmente nesse esquema o cliente se compara de uma forma injusta, coloca-se de uma forma inferior às outras pessoas para justificar que não tem condição de fazer. Como ele não tem defectividade, lembrem, então ele faz essa comparação, ele se coloca para baixo mesmo, mas sem vergonha. Ele fala, não, eu não tenho condição, vocês são mais inteligentes do que eu, não tenho condição de fazer, não tenho condição de fazer o curso com vocês, porque vocês são muito melhores do que eu. Ele fala naturalmente, sem vergonha alguma. Generalização. Todos são melhores e mais capacitados do que eu. Filtro negativo. Só enxerga aspecto negativo de si mesmo e das situações. Além de amnésia seletiva. Esquece de situações e experiências em que mostrou capacidade e foi bem sucedido. Isso é muito comum também. Ele acaba esquecendo da própria capacidade. Ele já vivenciou situações em que ele mostrou certa capacidade, mas ele esqueceu disso, porque o padrão é achar que ele não tem. Vamos a estratégias terapêuticas. Estruturar e desenvolver o modo adulto saudável. Isso é default, é padrão para todos os esquemas. O alvo principal da terapia é, além da reparação parental, né? É estruturar o modo adulto saudável do paciente e desenvolver sua autonomia e independência.
O sentimento de incapacidade dele foi gerado e é fortalecido, atenção, pela postura passiva e dependente. Então isso precisa ser trabalhado. O ciclo vicioso, dependência gera incompetência, que gera dependência, precisa ser quebrado. Confrontar empaticamente os modos, estilos, respostas de enfrentamento, as razões e as vantagens de ativar os modos desadaptativos, além das instruções cognitivas correlatas. Identificar e confrontar empaticamente os ganhos secundários através das vantagens. A vantagem que ele sente aqui, a maior parte das vantagens, o ganho secundário principal é o alívio da ansiedade, porque ele é muito ansioso. Então, dá um alívio, dá um conforto pela ansiedade. Tá? Então, esse ganho secundário tem que ser reestruturado. A gente oferecer outras opções, de repente, fazer a terapia é um ganho secundário. Promover a autonomia dele, ver que ele provar que ele é capaz, se ele exercitar essa capacidade, vai dar uma satisfação muito grande. Isso é um ganho secundário. Então, dar essa opção para ele. Elaborar em conjunto ganhos secundários alternativos, adaptativos e testá-los. Ofereça, mas também tente buscar dele alternativas. O ganho secundário, ele pode, exercite-o no sentido dele conseguir até oferecer sugestões para ganhos secundários. Diálogos entre os polos e o modo criança vulnerável, a que se sente incapaz e independente, e o adulto saudável, que é autônomo, independente, naturalmente confiante. Esse adulto saudável, em geral, não é estruturado, não está forte. Então, coloque a figura do terapeuta e depois estruture a figura do adulto saudável do paciente de tal forma que substitua o terapeuta pelo próprio cliente já adulto. Então, o cliente adulto vai dialogar com o cliente vulnerável, a criança vulnerável desamparada dele. Essas partes do self vão dialogar e o adulto saudável vai proteger e vai fazer a reparação parental na criança vulnerável. Fazer a correlação, lendo o tempo passado e presente, entre queixas, sintomas, comportamentos, identificar os padrões. Ou seja, as queixas do paciente, assim, vale para quase todos os esquemas, praticamente todos os esquemas. A queixa do paciente, isso corresponde a um padrão. O esquema é padrão. Então, o que o paciente está reclamando hoje, a queixa dele, o sofrimento dele, isso já vem de longa data. Isso acompanha a vida dele desde que ele se entende como gente. No colégio, na fase de infância, na relação quando ele tinha 10, 15, 20 anos. Então, está sempre acompanhando ele. Os contextos mudam, o enredo muda, mas o problema é o mesmo, tá? Então o esquema é o mesmo, muda um contexto ali das histórias. De repente ele se sentia incapaz no colégio, agora se sente no trabalho. Eu senti incapaz agora e se sente incapaz de manter o relacionamento, mas entendeu? Então pode variar o contexto da incapacidade e dependência, mas a incapacidade e dependência sempre aconteceram. Isso você tem que identificar isso, fazer essa linha do tempo, do presente para o passado. Então, próxima aula, esquema de fracasso, tá? Então, mudei um pouco a ordem do esquema, porque eu quero vincular fracasso com incompetência e dependência para ficar mais clara a diferença entre ambos, tá? Próxima aula, então, fracasso.